Senhor Jesus, eu te agradeço pela sua graça, pela sua misericórdia, Pai. Deus, eu oro para que o Senhor coloque em nosso coração o entendimento do seu chamado, Pai. De que nunca é cedo demais, de que nunca é tarde demais, Senhor, para a gente aceitar o seu chamado. E de que, Pai, a gente nunca vai ser merecedor da hora que o Senhor nos chama para te servir. Mas que é pela sua bondade, Pai, que o Senhor nos chama e que a gente possa aceitar, Senhor, em tempo e fora de tempo, a gente possa te servir, a gente possa te adorar, a gente possa aceitar esse chamado de todo o coração, que a gente possa te servir de todo o coração, te adorar de todo o coração, Jesus. Então eu oro para que o Senhor tire de nós, do nosso coração, toda a comparação, Pai, com os nossos irmãos, todo esse espírito que tenta nos fazer comparar o tempo que a gente está vivendo nas nossas vidas com o tempo das vidas dos nossos irmãos, Deus. Eu oro para que o Senhor coloque essa revelação no nosso coração de que não importa o tempo que o Senhor está nos chamando, Pai, o que importa é a disposição em aceitar esse teu chamado e viver para o Senhor, Pai. Então eu oro para que o Senhor toque esses nossos corações, para que o Senhor encha nosso coração de alegria, de gratidão, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos chamou. E eu oro para que fluam rios de águas vivas, Deus, para que a gente possa te servir de todo o coração, em nome de Jesus. Senhor Jesus, Amém. nós oramos a Ti, Senhor eterno, nós invocamos o Teu nome, clamamos pela Tua presença, Senhor Jesus, e oramos submetendo, Senhor eterno, a nossa vida a Ti e o nosso tempo a Ti. Chamamos a Ti, Senhor eterno, sobre o nosso passado, chamamos a Ti sobre o nosso futuro e chamamos a Ti sobre o nosso presente, Senhor eterno. Nós colocamos o Senhor como o Senhor de todo o nosso tempo, como o Senhor de toda a nossa vida, Senhor Jesus. Nos livre, Senhor eterno, de ficarmos presos ao passado, Senhor eterno, de não Te reconhecer sobre ele, Senhor eterno. Ao contrário, nesse dia nós Te reconhecemos no nosso passado, nós Te reconhecemos, Senhor eterno, no princípio, Pai. Ao contrário de muitas vezes, Jesus, ficamos presos às obras contrárias a Ti do passado, Senhor eterno, ficamos presos somente na lembrança de onde caímos, Senhor Jesus. Nessa hora nós invocamos a Ti sobre o princípio, mas o princípio das Tuas boas obras, o princípio, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor fizeste e o princípio, Senhor eterno, do amor que o Senhor nos revelaste. Então por isso nós oramos a Ti, lembrando no nosso passado, não aonde nós caímos, mas aonde fomos encontrados por Ti, as obras do princípio e ao amor que o Senhor nos colocou e colocou sobre nós, Senhor Jesus. Por isso nós oramos sobre o nosso passado como um passado redimido pelo Senhor, como um passado, Senhor eterno, onde de fato Te encontramos e praticamos as Tuas obras, Pai. Nós oramos a Ti, Senhor Jesus, sobre o nosso futuro, não, Senhor, tendo com medo, não com anseio, não com a ansiedade que em nós hoje nos anseia, Pai, tendo com a ansiedade que hoje nos assola, Senhor Jesus, mas com a convicção de que nós seremos fiéis a Ti, com a paz de sermos fiéis a Ti e fiéis até a morte, Senhor Jesus. Por isso nós acalmamos o nosso coração em relação ao futuro nessa hora, Pai, porque nós entendemos que o Senhor é o Senhor do nosso futuro e lá nos encontrará. E nesse futuro o Senhor eterno nos aguarda e nesse futuro nos recebe, Jesus, como fiéis e fiéis até a morte, Senhor Jesus. E por isso nós também temos no futuro essa esperança, não a esperança de uma glória terrena, mas a esperança dessa coroa, a coroa da vida, Pai. E nós oramos a Ti sobre o nosso presente, nós oramos a Ti sobre o dia de hoje, Pai. Nós oramos a Ti a fim de redimir aquilo que nós temos hoje. Por isso, nós nos encontramos diante do Senhor arrependidos. Nós seguiremos o Teu conselho, Jesus, o conselho do arrependa-se, do arrependa-te, Senhor Jesus, e por isso nós nos submetemos a Ti. Nós recorremos à Tua graça, Pai, tendo a fim de redimir o nosso dia de hoje. Redima, Senhor Jesus, nesse dia o nosso coração, redima os nossos pensamentos a Ti. Redima, Senhor eterno, quem nós somos debaixo dos Teus pés, Senhor eterno. A Tua palavra diz que o Senhor
utiliza a terra como estrada dos teus pés. Então que nós estejamos debaixo desses pés, Senhor, tendo como uvas sendo pisadas, Pai, como uvas sendo redimidas, não no nosso tempo, mas no tempo do Senhor, naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, Senhor Jesus, nós de fato oramos a Ti, clamando e pedindo por esse perdão sobre o dia de hoje. Nós nos arrependemos hoje, Pai, para que hoje vivamos a Tua glória, para que hoje experimentemos, Senhor, tendo a Tua boa vontade, Senhor, tendo daquilo que é perfeito e agradável a Ti e aos Teus olhos. Não, Senhor eterno, em coisas passageiras, Pai eterno, como o tempo que reconhecemos aqui, mas mediante aquilo que é eterno e a esse tempo que é conhecido pelo Senhor. Nos faça, Senhor, ter olhar com os olhos da eternidade, nos faça caminhar, Senhor eterno, com essa perspectiva e com essa visão, Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos voltamos a Ti, Senhor. Ó, contemplamos o Senhor entronizado em glória nesse momento, Senhor. Queremos esquecer todas as coisas, tudo o que pode agora nos tirar o foco da Tua pessoa maravilhosa e invocá-lo de coração, pois perto está o Senhor de todos os que te invocam, de todos que invocam em verdade. Senhor, abre o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras, como foi com os discípulos, Senhor. Seja conosco também, iluminando-nos e fazendo-nos ver realmente a Tua vontade, fazendo-nos até mesmo nos encontrar contigo, que é a verdade absoluta desse universo, através da leitura em espírito das Escrituras. Amém. Aleluia. Nós vamos ter aqui esse momento de louvor e eu desejo que você adore o Senhor com a tua voz, com aquilo que Ele te deu. Sabe que o maior significado de adorar o Senhor é reconhecer que Ele é o primeiro, que Ele é o primogênito, é reconhecer que em todas as situações Ele está em primeiro lugar. Quando a tua ansiedade está em primeiro lugar, quando os teus sentimentos estão em primeiro lugar, a tua razão ela ocupa esse lugar, então você é que está no trono. Então você sai do trono, sai de cena e deixa o Senhor entrar em cena. Quantas situações que a gente olha e fala assim, como é que eu vou louvar a Deus aqui? Eu quero muito falar com Paulo na eternidade, porque Paulo significa pequeno. E Paulo, quando estava na prisão, ele adorou o Senhor, né? Enquanto eles louvavam a Deus, anunciando a grandeza do Senhor, eles estavam anunciando também o quanto eles eram pequenos diante de tudo aquilo, né? Da grandeza de Deus. Enquanto eu reconheço o quanto eu sou pequeno, eu posso reconhecer quem é grande. Quando você se diminui, Ele cresce. Então uma luz veio. A luz resplandeceu nas trevas. E meia-noite, na virada de um ciclo, de um tempo, tudo mudou. E nós estamos falando sobre esse tempo, edificadores, conhecedores do tempo. E quando deu meia-noite, aquelas prisões foram soltas, né? As algemas foram soltas, abriram-se os portões. E isso é acesso. Glória a Deus, porque nós estamos nessa sexta-feira de porta, de acesso. Que você acesse essa luz. E houve um grande resgate ali, o carcereiro se converteu e toda a sua família. Porque nós somos os profetas da última hora. Estamos aqui para anunciar essa luz. Para quem achou que estava livre, mas que está preso. Mas se alegra quando encontra a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Aleluia, Senhor, nós te amamos. Como nós te desejamos, Senhor. A minha vida é o altar, um holocausto de amor pra entregar, e não há nada que importe mais, alguém ou coisa que eu queira ter. Aprendi a sua morte, me conforma para viver. Fala que a tua vida é um altar. Fala, minha vida é um altar, eu quero ser esse holocausto, queimar as minhas motivações que estão distorcidas, desviadas do real propósito que eu carrego. Aleluia, Senhor. Nos ensina a nos conformar à tua morte, Pai.
A minha vida é o altar, um holocausto de amor pra entregar. E não há nada que importe mais, alguém ou coisa que eu queira ter. Aprendi a sua morte, me conformar para viver. Um holocausto de amor, oferta queimada, dela sobra nada, da cinza só o pó. Para Deus isso é o melhor, morrer nesse altar de incenso e sacrifício. Recomeçar a já houve do princípio. Estrela da manhã que nasce no oriente, ofusca a vaidade da estrela decadente. Anuncia um novo dia que começa quando tudo termina. A minha vida, holocausto de amor pra entregar. E não há nada que importe mais, alguém ou coisa que eu queira ter. Aprendi a sua morte, me conformar para viver. Aprendi a sua morte, me conformar para viver. Um holocausto de amor, um holocausto de amor, um holocausto de amor, um holocausto de amor. Glória a Deus, aleluia. A nossa vida é uma vida de peregrino, né? Eu sempre falo que a gente só precisa de uma mochila. O que eu vou levar nessa mochila? Só a palavra do Senhor, né? Essa mochila é o nosso coração, e o que você guarda dentro dele define todas as coisas. Em Provérbios 4:23 fala que o coração é a única coisa que o homem deve guardar, porque dele procedem as saídas da vida. Se você entender que isso é a fonte de tudo, você vai entender que guardar mágoas, guardar coisas, tem pessoas que são acumuladores, né? E as pessoas vão guardando coisas e vão guardando. Quem sabe um dia eu posso usar, quem sabe um dia. Às vezes somos acumuladores de conhecimento, de argumentos, somos acumuladores de razões. Mas o Senhor quer que você acumule no teu depósito a constituição da palavra do Senhor todos os dias na tua vida. Que você entenda que Ele é o Senhor. Que você entenda que você é a obra das mãos dele. O Senhor criou tudo. Haja isso, ouve isso. Mas o homem Ele criou com as suas mãos. Nós somos modelados pela própria palavra. O toque dessa palavra. Eu toco na palavra, a palavra me toca. E a palavra fala, não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Lá em Mateus 6 fala, nem com o que eu vou comer, beber ou vestir. Deus sabe de tudo que nós precisamos, Ele nos criou. Mas antes de nos criar, Ele criou todas as coisas para garantir o nosso sustento aqui. Para ti edifiquei um altar e disse, esse é meu lar, peregrino aqui, casa eterna lá. Escolhi tudo renunciar, a minha alma esvaziar. Só existo aqui se eu estiver lá. Não sei da onde esse vento vem, não sei pra onde esse vento vai. Sopra em mim, sou pra ti. Pra trás, o que Ele tem é infinitamente mais, muito além do que
muito além. Muito além do que, muito além de mim. Pra ti edifiquei um altar e disse: esse é meu lar, peregrino aqui, casa eterna lá. Escolhi tudo renunciar, a minha alma inteira esvaziar. Só existo aqui se eu estiver lá. Sei da onde esse vento vem, eu sei pra onde esse vento vai. Sopra em mim, sou pra ti. Trás. O que ele tem é infinitamente mais, muito além do que. Eu sei da onde esse vento vem, eu sei pra onde esse vento vai. Sopra em mim, sou pra ti. Deixa o que ficou pra trás. O que ele tem é infinitamente mais, muito além do que possa pedir, pensar ou imaginar. Mas ouça, Israel, o Senhor logo vem, eis que venho sem demora. Apocalipse 22. Eu falei pro meu filho, a gente precisa ter um código, né? Nosso código é que nós vivemos por aquilo que cremos e também morreremos por aquilo que nós acreditamos. Eu falei que o nosso código é Apocalipse 22, e que em qualquer momento que nós estivermos passando por qualquer situação, nos últimos dias, na última hora, o Senhor vai ser a nossa prioridade e o nome dele vai ser glorificado no nosso corpo, em vida ou na morte. Shema Israel, Shema Amididi, o teu Deus logo vem, as portas de Sião em Jerusalém. Shema Israel, Shema Amididi, o teu Deus logo vem. Dizem que a verdadeira vida não é essa, e o povo aqui na terra tá com pressa. Ninguém sabe aonde vai chegar, iludidos na glória que vai passar. A verdadeira guerra não é essa, defender o seu bem é um grande mal, em nome dessa tal religião que levantou irmão contra irmão. Shema Israel, Shema Amididi, o teu Deus logo vem, as portas de Sião em Jerusalém. Shema Israel, Shema Amididi, logo vem. Shema Israel, Shema Amididi, o teu Deus logo vem, as portas de Sião em Jerusalém. Shema Israel, Shema Amididi, o teu Deus logo vem, homens e anjos dizem amém.
Glória a Deus, se você é um edificador de Sião, fica nessa live, porque essa palavra é para você. Você que é edificador dessa porta, aliás, está edificando cada parte de Sião, e Sião é você mesmo, somos nós, somos esse homem coletivo, estamos nos transformando a cada dia, somos o corpo de Cristo, sendo guiados por esse cabeça que é o Senhor Jesus e transformados de glória em glória. Glória a Deus por essa semana, onde nós somos edificados, estamos sendo edificados pelo entendimento da glória de Deus e vemos na face de Jesus o conhecimento da glória do Deus poderoso e podemos enxergar, e por essa glória somos transformados. Essa semana nós estamos falando sobre os conhecedores do tempo. São edificadores, conhecedores do tempo. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 12, no versículo 32, diz assim: dos filhos de Issacar. E Issacar significa recompensa. Fala assim que destros na ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer. E olha que incrível isso. Eles eram destros na ciência do tempo para saber o que Israel devia fazer. E esse saber no hebraico é yadá, que é o mesmo discernimento que tem aqui em Eclesiastes, no capítulo 8, no versículo 5, que diz assim: o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Olha que incrível, esse discernir, esse saber, entender o tempo. E se nós não entendemos o ciclo e o tempo de todas as coisas, nós ficamos perdidos nesse tempo. E eu quero te arrancar do que é cronológico, te fazer entender o dia que o Senhor criou, as horas e o tempo desse dia para uma edificação que é eterna. Então, na palavra do Senhor, nós vemos as 12 horas do dia. O Senhor Jesus fala que nós temos que trabalhar enquanto é dia. Então existe um trabalho, uma obra a ser feita nesse tempo onde há luz, aonde nós podemos manifestar essa luz. Nessas 12 horas, e hoje nós vamos falar da 1/10 hora, ou seja, 11ª, a penúltima hora. Então nós temos aí das 6 da manhã às 6 da tarde, esse período de 12 horas. E vamos falar da parábola da vinha, a vinha dos trabalhadores, que cada um foi contratado a cada hora, mas tinha uma última hora. E o Senhor pergunta àqueles homens, né, por que eles não estavam trabalhando na vinha? E a resposta é porque eles não foram contratados. E nós vemos o quanto há uma inclusão tão poderosa na parábola da vinha, porque essa vinha é o relacionamento com o Senhor. E essa inclusão poderosa e gloriosa é o próprio Deus nos trazendo para esse relacionamento, contratando, nos colocando nesse trabalho, nos inserindo. Os que não são contratados, não foram contratados, estavam rejeitados, mas o Senhor os aproximou. Em qual tempo? Na última hora, no último momento. Nós estamos vivendo a Era da Graça, mas a última hora da Era da Graça. Então nós temos agora nesse tempo os profetas da última hora, os que vão profetizar e vão trazer esse resgate da última hora para se fechar um ciclo. Por isso que nós estamos vendo assim nesse contexto mundial, a guerra absurda, né, de identidade, guerra de poder, guerra de vaidade. Enfim, o inimigo está furioso, desesperado e as coisas estão vindo à tona numa velocidade muito maior. Então toda a informação, toda a poluição, né, nessa comunicação distorcida, deixando as pessoas cada vez mais confusas. O Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que o evangelho, a luz desse evangelho, não pudesse resplandecer. Mas o Senhor resplandeceu. A promessa que ele ia resplandecer das trevas é onde que ele resplandeceu no nosso coração. Então nós, como profetas dessa última hora, vamos ministrar, pregar, anunciar essa luz, essa salvação, esse evangelho que vai brilhar e vai despertar e vai fazer com que as pessoas saiam das trevas e venham para a luz. Que luz é essa? Da verdadeira vida em Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar sobre os conhecedores da última hora, pela porta da graça que nos incluiu. Então, o Senhor é aquele que define quem vai sentar na mesa, não somos nós, é aquele que define quem vai entrar. É aquele que define tudo. A religião quer dizer quem senta na mesa, quem está perto. O tanque de Betesda, o primeiro que descesse seria curado. Quando fala dos fariseus, aqueles que sentam nas primeiras cadeiras da sinagoga. Todo mundo quer um lugar de destaque. Olha, quando tinha aquela convocação de time na escola, né? Escolhe um líder, né? Do time A, outro do time B. E as pessoas ficam na expectativa de serem o quê? Escolhidos. Mas sabe o que diz a palavra? Que os últimos serão os primeiros. Porque a inclusão, ela vem do Senhor. Não é sobre um destaque humano, é sobre aquilo que alguém pode te favorecer.
mas sobre o favor de Deus. O Senhor te escolheu primeiro. Então, essa é a tua real convocação. Você vai ler comigo aqui Mateus 20, versículos 6 e 7, a continuidade da parábola da vinha, que diz assim: E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos, que é como está esse mundo. As pessoas estão ociosas, elas estão aí entretidas, há um entretenimento absurdo acontecendo e as pessoas completamente envolvidas, ociosas, sem produzir um resultado real. E disseram-lhe eles: por que ninguém nos contratou? Aproximando-se à noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores, e olha, aproximando qualquer horário da noite. E ele falou assim, ó, paga o salário e começa pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, né, receberam um denário cada um. O denário era um dia de trabalho. Mas eles chegaram na hora undécima. Eles trabalharam na última hora, eles ganharam de um dia inteiro. Porque a medida ela é do Senhor. Amém? E chegando, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. E também receberam um denário cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família. Quem fez o pagamento? O pai de família. Né? Então, havia ali muitos irmãos trabalhando mesmo. Dizendo, esses últimos trabalharam só uma hora e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Ele, porém, respondendo, disse a um deles, eu não te faço um agravo, não ajustaste tu comigo por um denário? Toma o que é teu e sai fora, retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não, ou não me alisto fazer o que quiser do que é meu. Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, a porção que o Senhor deu foi uma porção igual para todos. E aqui, aqueles que trabalharam mais falaram assim, mas tu nos igualaste. Sim, irmãos, o Senhor nos igualou. Imagina que você não é melhor do que ninguém, mas eu tenho 300 faculdades. Eu tenho curso disso, daquilo, viajei o mundo, fiz isso, falo, sei lá, 8 idiomas. Você é igual a quem está do teu lado. Ser igualado é receber a mesma porção na cruz de resgate, de amor, de oportunidade, de possibilidade. O que é o foco dessa parábola? O quanto eu vou ganhar? Ou a vinha que eu preciso trabalhar? A vinha é o meu salário. Fazer parte da vinha é a minha porção. Entenda aonde o Senhor te incluiu. As pessoas estão preocupadas com quanto elas vão ganhar, o quanto aquilo é favorável para elas, qual é a minha porção. A guerra dentro do sistema, e sistema religioso, as instituições, é essa. As pessoas ficam comparando as suas porções. Então, não é sobre essa comparação, isso é vulnerável, mas é sobre a realidade daquilo que eu fui convocado. Olha, se eu trabalhei o dia inteiro, se eu aguentei o calor do dia e tudo mais, eu estou aqui pela vinha. Eu não estou aqui pelo salário. Eu estou aqui porque o Senhor me chamou para trabalhar de dia. Então, a nossa porção é o Senhor. Amém? E ele fala aqui que os últimos serão os primeiros. E é muito claro que os últimos são os primeiros, por quê? Porque os últimos, eles vão valorizar aquele que é único, aquele que é a primazia de tudo, o primogênito de muitos irmãos, que é o Senhor Jesus. O Senhor nos resgata das trevas para a luz, Ele nos coloca no seu reino. Então, o Senhor nos dá uma posição, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. O Senhor te dá essa posição, glória a Deus. O Senhor te coloca nessa posição, porque você reconheceu que Ele é o primeiro. Então, nós reinamos com o Senhor, porque reconhecemos que Ele é o único Rei. Mas o que muitas vezes é primeiro na nossa vida? Nossas prioridades. Muitas vezes não são o Senhor. Você prioriza logo o que você tem que ganhar. E eu não vou citar situações, mas em todas elas é o que eu vou ganhar com isso. Eu vou entregar isso aqui, mas o que eu ganho com isso? E nós ficamos achatados naquilo que nós poderíamos expandir, porque estamos voltados para o nosso próprio ego. E eu quero te convidar, nessa ministração, nesse tempo que você está ouvindo essa palavra, a você ser arrancado do teu ego, ser arrancado da tua vaidade, da tua vontade, para perguntar, o Senhor está falando comigo hoje? Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Em tudo que eu estou fazendo? Porque nós nos envolvemos num sistema capitalista, não é verdade? Você vai trabalhar porque vai ganhar tanto. Eu vou mudar de emprego porque eu vou ganhar mais. Mas quantas coisas não é sobre o salário que você ganha, mas sobre a porção que você está entregando. Porque Deus nos colocou em contextos para que a gente pudesse ser luz nas trevas. Que Lucas 13 fala, né? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. A gente está falando sobre porta, sobre esse acesso. Pois eu vos digo que muitos vão procurar entrar e não vão poder.
né? E vou falar, Senhor, mas fizemos isso, estivemos juntos, o Senhor falava e nós ouvíamos. Ele fala assim, ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim. Olha que incrível isso, porque quando o Senhor ele está decidido a ir para Jerusalém, eles não querem receber Jesus, porque Jesus tinha uma resolução de ir para Jerusalém. Óbvio, Jesus estava ali resoluto, aí para Jerusalém havia, né, conflito entre os samaritanos e os judeus, mas havia também a resolução de Jesus para aquilo que ele ia entregar. Então, havia um conflito. Aí os discípulos falaram, não, Senhor, quer que a gente invoque aqui igual a Elias, vamos chamar o fogo do céu e queimar todo mundo. E o Senhor fala para eles, vocês não sabem de que espírito vocês são? Eu vim para salvar. Sabe o que é isso? Entender de que espírito, qual é a minha origem. Quando você sabe a tua origem, a porta está aberta. Se eu sei a minha origem, a porta é estreita. Né? Alguma coisa tem que ficar. Eu não posso passar com toda a minha demanda. Eu preciso deixar as arestas, porque eu preciso ser esculpido para passar por essa porta. Sabe o que é ser esculpido? Vai tirando as sobras e você vai sendo trabalhado e sendo esculpido para passar pela porta estreita, porque você sabe a tua origem. Se eu sei a minha origem, eu sei o meu destino. Mas de qualquer forma, dentro da parábola da vinha, quando você lê toda a parábola, você vê que existe essa competição, né, dos que trabalharam mais e receberam a mesma coisa. E o foco acaba sendo no trabalho na comparação. O que nós vivemos hoje? As pessoas buscam, né, e a sua performance por causa da comparação. E não por uma convicção de porção e de propósito. Quando você tem a tua motivação ajustada, tudo na tua vida é estabelecido. O que nós lemos lá em Eclesiastes 8:5? O tempo e o modo. Eu vou discernir o tempo e eu vou discernir o modo. Modo é motivação. Então eu quero falar aqui em primeiro lugar, não é sobre o tempo que nós estamos na vinha, mas o quanto essa vinha faz parte de mim em todo o tempo. Eu vou salvar essa vinha com a minha vida. Eu vou proteger a vinha com a minha vida. Eu vou trabalhar, vou entregar tudo nessa vinha. Amém? Entender a minha porção, o meu trabalho no Senhor. Você é um edificador de Sião. Um dia de edificação vale mais do que 1000 não edificando nada. Vivendo essa vida passageira, o Senhor te chamou. Então, entenda o tempo desse teu chamado. Não perca o tempo nas coisas que não estão ligadas ao teu chamado. Não perca o tempo edificando coisas com materiais que não vão passar pelo fogo. Então, você vai se alegrar com essa vinha e com seus frutos. E vai se alegrar que mais trabalhadores estão chegando e que mais pessoas podem desfrutar daquilo que você estava fazendo o dia todo. Porque o nosso trabalho, a nossa alegria, não é a recompensa do fim. A nossa alegria é o processo enquanto nós aprendemos e servimos ao Senhor. Porque se a vinha é esse relacionamento com o Senhor, é o que você cresce e amadurece e pode desfrutar a Deus. E em segundo lugar, não é sobre o tanto que eu faço, mas o modo que eu faço. A palavra do Senhor fala em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão de alma e espírito e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a motivação, ela precisa de fato da palavra para ser depurada. A nossa motivação, ela muitas vezes está desajustada. Quantas histórias são contadas por fatos que são vistos ou até ouvidos, não é verdade? Mas fatos não contam a história. O que conta a verdadeira história é a motivação daquilo tudo que aconteceu. Quantas situações que nós vemos, né? E temos a nossa própria, nosso próprio julgamento. E não é aquilo. Parece que é, mas não é. E a palavra do Senhor fala também, em 1 Coríntios 12, né? Fala assim que cada um de nós tem um corpo com muitas partes, mas embora essas partes sejam muitas, elas formam um só corpo. E Cristo também é assim. Pois todos nós, judeus, não judeus, escravos, livres, fomos batizados por meio de um Espírito para formarmos um só corpo. E todos bebemos de um só Espírito. O corpo humano não consiste somente de uma parte, mas de muitas. Eu quero falar sobre essa parte. Quando nós falamos do todo, né? Eu posso sempre me preocupar em fazer a minha parte, né? Mas eu não faço a minha parte para garantir que minha parte está pronta. Eu faço a minha parte para ser inteiro, pensando no todo. As pessoas fazem a sua parte pensando na sua parte, né? Para poder acusar o outro que não fez a sua parte. Mas a verdade é que se eu sou um corpo, eu faço a minha parte e ajudo o outro na parte dele.
Eu preciso entender o todo e não a minha parte. Eu preciso estar conectada com o todo. Eu não posso ficar na minha história. Já falei sobre isso aqui. Há um universo imenso. Tudo que Deus criou, a imensidão de toda a criação do Senhor, você faz parte dessa criação. Então eu não posso pegar o imenso e fazer dele pequenininho, mas eu expando para essa imensidão. Eu expando para entender que é além de mim, que veio antes de mim, que vai passar de mim. Em nome de Jesus, quantas coisas você tem como uma realização para você mesmo. Mas talvez você vai formar pessoas que vão realizar aquilo. Elias tinha uma porção. O Senhor falou, agora quem vai ungir vai ser esse. Unge Eliseu para fazer a continuidade. Eliseu não fez tudo aquilo que ele foi ungido para fazer porque tinha uma outra continuidade de outra pessoa. Tá errado. Quem fez mais, quem fez menos? Não. Sabe o que está conectado? Que nós continuamos um propósito, nós continuamos. Há uma continuidade no nosso espírito. As pessoas querem erguer seus memoriais, seus monumentos para dizer eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha nesse corpo reles, mortal, frágil, nesse vaso, misericórdia. Essa fragilidade toda por causa do ego, da vaidade. Deixa eu te perguntar, quem era maior, Paulo ou Pedro? Quantas pessoas querem comparar? Ah, mas Pedro isso, não, mas Paulo... Não, mas Paulo escreveu mais cartas. Tá, mas se eu tirar as cartas de Pedro da Bíblia, vai faltar muita coisa, né? Então, na verdade, não existe comparar o incomparável, porque Pedro teve a sua porção e Paulo teve a porção dele. E Paulo que era Saulo, não é verdade? Sabe que Paulo significa pequeno, porque ele quis se diminuir. Nós queremos, na vaidade, diminuir o outro para a gente se sentir maior, porque isso é ego e vaidade. Mas Paulo se diminuiu para que Cristo crescesse, para que Cristo resplandecesse nele. Então entenda que cada um tem uma porção e nós desfrutamos do que cada um continua. Deixa eu perguntar, quem veio por último? Foi Paulo. Há uma comparação disso, daquilo? Não, não há. Mas há aquele que continuou uma obra que já estava sendo feita. Quem viu Jesus, quem andou com Jesus, foi Pedro. Mas aquele trabalhador que chegou depois, que foi Paulo, viveu uma porção absurda, viu o terceiro céu, registrou coisas absurdas. Então eu me alegro por cada parte que está sendo inserida, porque à medida que cada parte vai sendo inserida, eu vou ficando cada vez mais completo. Olha, são todos profetas, são todos isso, aquilo. Não, cada um tem uma parte. Irmão, eu adoraria ter uma voz maravilhosa, mas o Senhor me deu uma outra parte do corpo. Ai, adoraria ter, sei lá, todo o conhecimento do irmão Betão no hebraico. Essa é uma porção que ele tem. Nossa, como eu gostaria de falar isso, falar aquilo. Sim, mas se eu não tenho, eu ouço o irmão Betão e sou acrescentada. Você está em falta? Não, não estou em falta. Eu sou completa no corpo de Cristo. Eu aprendi que o corpo de Cristo me completa. Os meus filhos, aquilo que eles sentirem falta, eles vão ser completamente fartos pelo corpo de Cristo, abastecidos, abastados, vão ter abundância, porque o inimigo quer que você valide a falta. E olha como nós amamos o que falta, não é assim? Tu pode ter tudo, mas tu vai amar aquilo que está faltando. Olha, como que pode ser humano? Não, nós não amamos a falta, porque nós não temos falta, nós amamos aquele que completa, aquele que enche tudo em todos, aquele que é tudo em todos e enche tudo em todas as coisas. E glória a Deus, haja luz, houve luz, ele deu forma ao que estava deformado, ele encheu aquilo que estava vazio, esses somos nós, aquilo que havia trevas, ele resplandeceu no nosso coração. Então eu saio dessa comparação e do sistema humano que vai querer sempre colocar parâmetros de comparação, parâmetros naturais para você tentar viver aquilo que é espiritual. Não dá. A nossa guerra ela é invisível, as nossas armas são invisíveis. Se relacione com o invisível, porque o que você está construindo também é invisível. As aflições elas são visíveis, os ataques estão visíveis, está tudo visível, né? O anticristo está visível, está cheio de gente com a senha aí para concorrer ao anticristo. Mas a verdade é que nós não carregamos o número, nós carregamos o nome da cidade, o nome do nosso Deus. Nós somos identificados pela nossa origem e com o nosso destino. Você tem uma identificação, o Senhor te contratou, você está definido naquilo que você carrega, em nome de Jesus. Eu quero finalizar essa palavra aqui, louvando ao Senhor, para que você entenda a essência e você entenda a continuidade. Em nome de Jesus, você vai viver a tua porção em todo o tempo, a tua motivação ajustada ao teu propósito, porque a porta da graça, ela está aberta, amém? Ela está aberta na era da graça, na última hora da era da graça tem uma porta da graça do Senhor.
uma porta de inclusão. É tempo de você anunciar. Você vai entrar por essas portas e vai levar muitas pessoas com você, em nome de Jesus. Senhor, nós não queremos ser justiceiro dos nossos direitos, Pai, mas nós queremos abrir mão daquilo que é direito, para que a justiça do Senhor brilhe sobre nós. Em nome de Jesus, queremos ser edificadores, conhecedores do tempo, Senhor, entendendo os ciclos e a nossa recompensa, e sacar é recompensa. A nossa recompensa está em discernir os ciclos, está em discernir o tempo e o modo, Senhor. Nós queremos essa recompensa, Senhor, e não ficarmos, Senhor, presos ao nosso salário, ao salário, Senhor, de cada grupo de trabalhadores que o Senhor contratou. Tem misericórdia dessas comparações, das porções, de quem trabalhou mais ou menos, Senhor. Nossa alegria é porque nós fazemos parte dessa vinha, trabalhamos nessa vinha, amamos o dono dessa vinha. Ah, Senhor, nós te amamos, Senhor. Arranca de nós, Senhor, toda essa sujeira. Arranca do nosso interior. Nos dá, Senhor, um relacionamento espiritual definido contigo, Senhor. Abençoa os meus irmãos que estão ouvindo, Senhor, essa ministração, recebendo essa palavra, para que sejam agora felizes, porque são trabalhadores da vinha do Senhor, e que todos vão desfrutar da sua porção. Nos dá esse sentimento de corpo, nos dá esse sentimento de inclusão, nos dá esse sentimento, Senhor, movido pela Tua graça, Senhor, porque a Tua graça é melhor do que a vida e a Tua graça nos alcançou, em nome de Jesus. Amém, aleluia, Dom Yeshua, ame Israel Rai, Shalom.